O segundo sistema de Bakugan Shoot Beyblade trouxe aqueles Beyblades que nós mais conhecemos. Muito provavelmente esses aqui foram os primeiros Beyblades que muita gente da primeira geração teve contato, em especial aqui no Brasil. Isso porque esses são os Beyblades apresentados na primeira temporada do anime. E eu me refiro então ao sistema Spin Gear. Esse sistema foi absolutamente revolucionário para a franquia Beyblade quando olhamos sob a perspectiva de jogo, porque ele trouxe não apenas uma peça extra, mas também nos apresenta uma nova possibilidade de combinação e uma nova maneira de interagir com os oponentes durante a batalha. O sistema Spin Gear trouxe inúmeros Beyblades, mecânicas das mais variadas, e é claro que infelizmente eu não tenho todos na coleção. Eu tenho uma boa quantidade de Beyblades para poder explicar e mostrar para vocês, registrando nesse vídeo o que o sistema Spin Gear tinha de mais interessante a oferecer para Beyblade. Nós já sabemos que o primeiro sistema de Beyblade, o 4-Layer System, nos introduziu a ideia de batalharmos em uma arena utilizando os Beyblades com um lançador super simples e conseguindo recombinar as peças de cada modelo de Beyblade para que pudéssemos atingir performances diferentes, e essas performances interfeririam diretamente na nossa maneira de jogar e como os Beyblades interagiriam na arena. Essa foi a grande proposta da primeira geração, essa foi a grande proposta de Beyblade de um modo geral como franquia desde o seu nascimento. É claro que a ideia de recombinar peças para a gente fazer os nossos próprios combos continua até hoje e não foi diferente no sistema Spin Gear, que dessa vez nós tínhamos uma peça extra na hora de a gente considerar para fazer um combo. Nós em alguns modelos ainda tínhamos o Beat Protector, ainda tínhamos o Beat Chip, que era um pouquinho menor, o anel de ataque, o disco de peso, aí nós tínhamos o Spin Gear e por fim a Blade Base. E aqui nós temos a diferença desse sistema para o anterior. Como foram poucos os modelos que tiveram esses Beat Chips removíveis pequenininhos e que ainda tinham o Beat Protector, muitos deles abandonaram isso com o passar do tempo. Percebemos claramente a diferença aqui dos dois Beat Chips, o primeiro da Drigger S, que ainda era desse sistema de ejetar o Beat Chip, ele era mais curtinho em relação ao da Draciel S, que era um pouco mais longo, feito para encaixar diretamente no Attack Ring, eliminando essa possibilidade de ejetar o Beat Chip. Em seguida nós tínhamos o Attack Ring, ou anel de ataque, ainda responsável pelos principais pontos de contato do Beyblade e também pelos recuos fortíssimos que esses Beyblades causavam. Continuavam sendo peças bastante finas, ainda que não tão finas quanto as do sistema inicial, um pouquinho reforçadas, mas ainda assim muito fáceis de quebrar com o tempo, especialmente considerando seus pontos de impacto que eram bem agressivos. Os discos de peso também possuíam a mesma característica, inclusive o mesmo design, a mesma ideia de expandir a sua distribuição de peso ou mantê-la mais centralizada para que o Beyblade tivesse performances diferentes dependendo da movimentação causada pela Blade Base, pela sua ponta de desempenho e claro também pela altura do Beyblade. Se você assistiu ao episódio anterior falando a respeito do primeiro sistema de Beyblade, nós conhecemos a Blade Base como uma coisa só. Possuía aquele núcleo que comentei ser parafusado na Blade Base juntamente com a altura do Beyblade e sua ponta de desempenho. O que aconteceu no sistema Spin Gear foi que eles renomearam o núcleo do Beyblade para Spin Gear e essa peça, portanto, agora é removível e você consegue dividir, você consegue separar aqui essas duas partes. É perceptível o encaixe dela ser uma pequena engrenagem ali embaixo, ela também possui uma pequena estrutura de metal ali no seu centro para que tenha um pezinho, para que consiga equilibrar toda a estrutura do Beyblade e também essa é a pecinha que determina o sentido de rotação do Beyblade. Como você observa, aqui nós temos um Right Spin Gear, ou seja, um Spin Gear de giro à direita, que também poderíamos ver pelo plástico aqui impresso na parte do lado. Lembrando que aqui é onde você encaixa o seu Attack Ring e aqui é onde você encaixa na sua Blade Base, juntamente com o encaixe do lançador nessa parte. Alguns Spin Gears, como é o caso da que vem na Dranzer S, não eram exatamente compatíveis
com as demais Blade Bases, porque dependiam de um mecanismo interno exclusivo para fazer funcionar com a Blade Base específica da Dranzer S. Nesse caso aqui nós temos esse Spin Gear de giro à direita, que desencaixando ele você percebe que ele é diferente. Ele possui uma pequena ponta de metal e um pequeno rolamento aqui dentro de giro livre para que ele mantenha essa rotação na sua ponta metálica. A parte interna você percebe ser muito semelhante às demais, mas o Spin Gear era bem diferente dos outros. Como disse, para conseguir encaixar na Blade Base exclusiva da Dranzer S. Eu havia comentado que esse sistema aqui revolucionou o Beyblade de uma maneira irreversível no último vídeo, e isso é verdade, porque nós temos o primeiro Beyblade de giro à esquerda, lançado diretamente no sistema Spin Gear. Esse era o Dragoon S, ou Dragoon Storm, e ele foi muito importante para a franquia. Estabeleceu-se aqui uma tradição para todas as outras gerações que vieram depois de Bakuten Shoot Beyblade, que seria ter um dragão branco de giro à esquerda. Dragoon, o protagonista da primeira geração, já era tudo isso. E quando observamos a sua Blade Base, percebemos que ele é bastante baixinho, tem uma ponta de borracha para ter mais aderência na arena, mas o fundamental desse Beyblade é o seu núcleo, é o seu coração, digamos assim. E o Spin Gear vindo nele era diferente, como você pode observar. Ao desencaixar, percebemos que o encaixe dele acaba sendo o mesmo dos demais, bem padrão para as bases que nós tínhamos para a época, com o diferencial dessa vez de ser de giro à esquerda. Esse é o Spin Gear Left que vinha na Dragoon S, perceptível pelo texto do adesivo, mas também pelo L que aqui está marcado no plástico e também graças ao encaixe do lado oposto da sua estrutura para o lançador. Continuamos com a mesma ideia, você percebe que ele é totalmente diferente, os encaixes para Attack Ring e lançador são totalmente opostos, mas aqui embaixo ele encaixa em qualquer base de Beyblade. Então é isso, a grande revolução de Bakuten Shoot Beyblade foi que a Dragoon girava à esquerda e tinha esse Spin Gear que era muito exclusivo dele. Não só isso, lembre-se do foco da franquia Beyblade, que é a alta compatibilidade de peças, ou seja, se você quiser recombinar aqui as peças, você pode muito bem fazer isso. Por exemplo, vamos montar aqui a nossa Drigger S, que tem um encaixe super simples, super tranquilo. Primeiro de tudo, nós precisamos pegar a Blade Base, nós precisamos pegar o Spin Gear, colocá-lo aqui, e essas travinhas que estão abertas aqui são feitas para travar o Spin Gear dentro da estrutura dela. Agora tá super preso e você pode terminar a sua montagem. Feito isso, você pega o seu Weight Disc de preferência, encaixa o seu Attack Ring de preferência também, girando aqui. Para finalizar, você vai encaixar o Beat Chip, né, a sua Fera Beat favorita, e finalizar com o Beat Protector, que é o que a Drigger oferece aqui. Temos a Drigger S montada, mas a beleza do sistema Spin Gear vai acontecer quando você para pensar, e se eu quisesse uma Drigger que gira à esquerda? Ela é perfeitamente possível de ser feita. Ao desmontar o Beyblade antes da etapa de finalizar o Spin Gear aqui, basta que você simplesmente encaixe o Spin Gear de giro à esquerda, porque o encaixe acaba sendo o mesmo. Você coloca aqui na estrutura, trava o Spin Gear, coloca o seu disco de peso e finaliza a montagem da sua Drigger S, agora girando à esquerda. Anteriormente, a Drigger S acertava com esses pontos de impacto aqui e ela girava à direita. Só que agora ela vai atingir os oponentes com esses pontos de impacto porque está girando à esquerda. E o mesmo vale se você por acaso quiser fazer uma Dragoon de giro à direita. Basta você pegar um Spin Gear de giro à direita e encaixar na Blade Base da Dragoon, simples assim, fechar aqui com esses encaixes e terminar de montar o combo da Dragoon. E agora, como você pode observar, a Dragoon tem um Spin Gear de giro à direita, ou seja, não vai mais acertar com essas pontas, ele vai girar nesse sentido de rotação e vai alterar completamente os seus pontos de contato, que ao invés de serem pontos de contato mais ofensivos, com muito mais recuo, são mais arredondados e mais voltados para defesa. Com isso, a beleza do sistema Spin Gear se amplifica muito mais se considerarmos que todos os Beyblades de Bakuten Shoot Beyblade podem girar para as duas direções,
contanto que você customize ele, troque o Spin Gear para que ele tenha performances diferentes. E a maneira como o Attack Ring vai interagir na batalha também vai mudar completamente. Não apenas o sentido de rotação, mas, por exemplo, a Dragon, que de um Beyblade muito ofensivo acaba se tornando um Beyblade mais defensivo, levando menos recuo. Contudo, lembre-se que eu comentei a respeito da Blade Base exclusiva da Dranzer S. Essa Blade Base aqui era bastante única, exatamente por possuir esse tipo de rolamento ali dentro, e portanto não era compatível com as Blade Bases comuns. Você precisava fazer algum tipo de alteração. Nesse caso, então é possível fazer uma Dranzer S girar à esquerda? Sim, é possível, exatamente porque o sistema de Spin Gear vai muito além do que apenas trocar o coração do Beyblade. Você pode desmontá-lo para isso. Sendo assim, a gente vai desencaixar as duas partes que comportam o encaixe do lançador do Spin Gear. Podemos observar a estrutura dele por dentro dessa vez. Aqui está a pontinha que fica dentro da Dranzer S. E podemos fazer o mesmo com o Spin Gear de giro à esquerda da Dragon. Feito isso, nós temos então o núcleo do Spin Gear totalmente separado. Considerando que são essas duas partes que determinam o encaixe tanto do Attack Ring quanto do lançador no Beyblade, basta então que encaixemos o núcleo da Dranzer S nessa parte, nessa estrutura de giro à esquerda, e aqui nós temos um Spin Gear de giro à esquerda compatível com a Blade Base da Dranzer S. Portanto, encaixamos aqui, travamos aqui, encaixamos o Weight Disc e encaixamos o Attack Ring. E agora nós temos uma Dranzer S que, ao invés de bater com esses pontos aqui girando à direita, ela vai bater com esses pontos aqui girando à esquerda. E, consequentemente, causando mais impacto nos seus oponentes, às vezes até aproveitando-se de alguma equalização, porque sua Blade Base é excelente para esse tipo de coisa. É basicamente um High Extend Plus Dash isso daqui. Portanto, quando eu digo que Bakuten Shoot Beyblade possuía uma customização inacreditável, é disso que eu tô falando, que você podia fazer qualquer Beyblade girar para direita ou para esquerda, que mesmo que os Beyblades parecessem ter alguma limitação, você ainda assim podia desmontar o núcleo desse Beyblade para que tornasse ele compatível com uma rotação oposta que você gostaria de colocar. E você ainda tem toda a customização de Attack Rings, de Weight Discs, de Blade Bases, toda a personalização que você quisesse, inclusive dá com Beat Chips diferentes para trazer mais do seu personagem, do seu monstrinho, da sua Fera Beat favorita para os seus Beyblades. Além disso, era preciso também considerar a diferente interação que possuía entre esses Beyblades quando você mudava o sentido de rotação. De novo, como expliquei com a Dragon S, de um Beyblade muito ofensivo de giro à esquerda, torna-se um Beyblade muito mais de defesa para o giro à direita. É interessantíssimo perceber que tudo isso acontecia apenas no segundo sistema de Bakuten Shoot Beyblade. É claro que Spin Gears um pouquinho mais complexos começaram a aparecer com o tempo. Mecânicas começaram a fazer parte fundamental do sistema Spin Gear de Bakuten Shoot. Como, por exemplo, o Spin Gear do Wolborg, o primeiro Wolborg, que, como você pode perceber, obedece à mesma estrutura dos demais Spin Gears. Você ainda pode desmontá-lo para encaixar uma estrutura de giro à esquerda, mas ele possuía um rolamento aqui dentro da sua estrutura para tornar tudo mais fácil, para que ele tivesse mais resistência. Ele é um Spin Gear bem diferente, bem único, mas não deixa de ter os mesmos encaixes para você alterar o sentido de rotação. Mais uma vez, é importante observar que a Blade Base também conversa bastante com o formato desse Spin Gear, porque é assim que você consegue o encaixe e o funcionamento dessa mecânica. Então, existia sim muita compatibilidade, mas era importante saber qual Blade Base utilizar para que os encaixes realmente funcionassem. E isso falando de mecânicas mais simples. Ainda existiam Blade Bases com mecânicas mais complexas que foram surgindo para o final do sistema Spin Gear, como é o caso da Wyborg, por exemplo. O Wyborg é um Beyblade super interessante que possui uma Blade Base gigantesca, onde a sua mecânica era manter-se girando por mais tempo num modo de resistência, mas se o oponente atacasse exatamente esse ponto de contato aqui, a sua Blade Base se transformaria em uma Blade Base de ataque com uma ponta plana.
Isso funciona graças ao mecanismo interno dele, e a Blade Base, sendo muito mais alta que as demais, também ajudava muito para que essa mecânica fosse ativada. E mesmo com uma mecânica maluca dessas, ainda dá para perceber claramente que o Spin Gear dele continua com a mesma estrutura dos demais, que você sim pode alterar para um giro à esquerda. Provavelmente você pode fazer o inverso, começar no modo ataque, então fazer com que ele ative para que transforme-se no modo de resistência. Aí vai da sua criatividade, mas você vê que os encaixes acabam sendo bem específicos para algumas Blade Bases, mas não deixam de ser super interessantes para você explorar os vários sentidos de rotação que tínhamos nesse período de Beyblade. Como sempre, mecânicas fazendo parte do jogo e tornando tudo muito interessante. Eu só quero fazer duas menções honrosas aqui a duas mecânicas incríveis que tivemos em duas Blade Bases. Primeiro, a da Dranzer F, que foi onde nós temos aqui as 3 pontas de desempenho que nós estamos acostumados a ver em Beyblade Burst, estamos acostumados a ver em Metal Fight, mas isso aconteceu com a Dranzer F lá em Bakuten Shoot Beyblade. E essa mecânica só existia graças ao Spin Gear da Dranzer F, que tinha toda essa estrutura montada aqui no seu Spin Gear, que você sim poderia tirar essa parte em azul e colocar o encaixe de giro à esquerda também, para fazer toda essa customização maravilhosa que a gente tem para Bakuten Shoot. Outra mecânica fabulosa que tivemos numa Spin Gear foi com a Wolborg 2. Essa Beyblade trouxe uma das pontas mais problemáticas e mais competitivas de Bakuten Shoot, pelo menos para sua época, que não foi replicada em nenhuma outra geração que veio depois. E eu me refiro ao Spin Gear que tem o Bearing Core 2, ou seja, de novo, a mesma estrutura que você poderia reorganizar as peças e colocar o giro à esquerda, mas que possuía um rolamento e não apenas isso, uma ponta de borracha, ou seja, com muito mais fricção com a arena. Ele é extremamente defensivo, dificilmente de ser jogado para fora, porque ele ia ter muito mais aderência à superfície da arena e continuar girando por bastante tempo, exatamente porque tem um rolamento na sua parte interna. Olha que curioso, esse Spin Gear aqui foi bastante competitivo e, como disse, nunca foi reaproveitado nem em Metal Fight, nem em Burst. Mais uma vez, com uma Blade Base que depende muito do encaixe dele, mas, como disse, você poderia customizar para colocar um encaixe de giro à esquerda para esse Beyblade aqui, o que torna as coisas sempre muito interessantes. Então nós percebemos que Bakuten Shoot Beyblade não é apenas um monte de mecânicas aleatórias que eles estavam experimentando na época porque parecia divertido. O jogo de Beyblade sempre trouxe muitas ideias muito boas, muito criativas, mas com o intuito competitivo em mente. Toda essa compatibilidade de peças e toda essa insanidade de você poder fazer qualquer Beyblade girar no sentido oposto torna o jogo muito maior, muito mais amplo, e isso fazia com que combos fossem muito mais técnicos logo no segundo sistema da primeira geração. Você poderia simplesmente fazer uma Dranzer F de giro à esquerda totalmente de defesa, ao mesmo tempo que poderia aproveitar toda a agressividade de uma Draciel e fazê-la com giro à esquerda para dar contra-ataques diretos. Ou, se preferir, usar de Smash Attacks da Drigger S com giro à esquerda. Ao mesmo tempo que uma Dragoon de giro à direita seria muito mais defensiva, você tem aqui inúmeras possibilidades de combos com um sistema que, com peças tão pequenas, tão delicadas e encaixes tão minuciosos, tornavam o jogo intenso. E isso daqui foi algo que, infelizmente, nós aqui do Ocidente não tivemos tanto acesso. Dá pra entender por que Beyblade ficou tão absurdamente popular no Japão, porque toda essa parte técnica que nós temos para encaixes, para compatibilidade, para alteração de rotação, fazia com que os japoneses ficassem malucos fazendo 1001 combos diferentes, e aqui tem uma excelente oportunidade para explorar performances das mais variadas possíveis. E claro, sempre trazendo inovações, sempre trazendo mecânicas malucas, ideias interessantíssimas para o jogo, somado à alta compatibilidade de customização de peças que a gente tinha para a época.
É isso, o sistema Spin Gear revolucionou para sempre Beyblade, porque não apenas trouxe o primeiro Beyblade que gira à esquerda na história da franquia, mas fez com que todos os demais também pudessem girar à esquerda. E isso daqui foi uma ideia brilhante para o futuro da franquia. É claro que no próximo sistema, eles foram um pouco mais além e experimentaram para valer com uma ideia que poucas pessoas botavam fé, mas foi pelo menos interessante de acompanhar nessa época. Então, eu espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre o sistema Spin Gear, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, esse conteúdo que eu fiz aqui no canal para registrar esse sistema histórico de Beyblade, e que não perca o próximo episódio, onde nós teremos ímãs nos Beyblades. A gente se vê numa próxima. Até lá!